Se você está assistindo a este vídeo agora, isso pode revelar mais sobre você do que qualquer outra pessoa já revelou. Talvez o universo tenha esperado até o momento em que você estivesse pronto. Não para ouvir mais uma frase motivacional, mas para encarar uma verdade que vem tentando se comunicar com você em silêncio há anos. Você não está sozinho por falta de amor. Você está sozinho porque ainda não voltou para casa. E essa casa é você. Sim, é intenso. É desconfortável, mas ao mesmo tempo libertador. Você sente isso. Mesmo que não queira admitir, você sente isso às vezes no meio da noite, às vezes em plena luz do dia. Mesmo cercado de pessoas, há um vazio que não pode ser preenchido. Mesmo com elogios, redes sociais ativas e mensagens chegando, há um silêncio interno que grita. Grita por algo que não pode ser encontrado do lado de fora. E se eu te dissesse que justamente esse vazio é o começo de tudo? Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas existe uma enorme diferença entre estar sozinho e sentir-se sozinho. E o que vejo todos os dias são pessoas que se perderam tentando evitar o silêncio, tampando buracos com distrações, transformando solidão em romance, medo em dependência e solidão em qualquer tipo de companhia, mesmo que essa companhia lhes cause dor. O medo de estar sozinho é tão grande que muitos aceitam qualquer migalha de afeto, qualquer relacionamento morno, qualquer carinho superficial, porque é melhor isso do que nada, certo? Mas será mesmo? Quantas vezes você já se sacrificou para manter alguém por perto? Quantas vezes ignorou seus próprios limites, seus sinais, só para não ser deixado para trás? Quantas vezes você riu enquanto por dentro se despedaçava? E por quê? Porque você acreditava, como quase todo mundo, que a vida só faz sentido se você tiver alguém, que a felicidade é a dois, que a solidão é um fracasso pessoal, que se você está sozinho, há algo errado com você. Mas aqui está a verdade. Você não está sozinho porque há algo errado com você. Você está sozinho porque existe algo em você que quer ser visto. E ninguém, absolutamente ninguém, pode cuidar de você. A solidão é dolorosa, mas também é um convite, um chamado, um portal. Não foi feita para te punir, foi feita para te lembrar que você se abandonou. Em algum momento da sua vida, você perdeu a conexão consigo mesmo. Você procurou fora algo que só pode ser encontrado dentro de você. E é aí que tudo começa a mudar. Enquanto espera que outra pessoa te salve, te complete ou escolha você, você está afastado de si mesmo. Enquanto precisa de alguém para se sentir amado, você vive na margem de quem realmente é. Viver pela metade é uma forma lenta de morrer. Mas como retomar essa conexão? Como amar a si mesmo se só aprendeu a se adaptar, se esconder e se ajustar? Primeiro com coragem. A coragem de estar sozinho, de não se esconder mais atrás de distrações, de relacionamentos superficiais, de confortos passageiros. A coragem de parar, sentar e encarar seu próprio reflexo sem filtros. Você consegue isso ou ainda está preso à ideia de que alguém vai chegar e resolver tudo? Porque aqui vai mais uma verdade. Ninguém vai te salvar. Não do jeito que você espera. Não da forma que você deseja. A única coisa que alguém pode fazer é te guiar e caminhar ao seu lado. Mas o caminho, ele é só seu. E esse caminho começa com perguntas. Você já se perguntou por que busca tanto um relacionamento? É realmente por amor ou para fugir de si mesmo? É para compartilhar ou para receber validação? É porque quer acrescentar algo ou porque não consegue mais ficar sozinho? A maioria das pessoas nunca se faz essas perguntas. Elas continuam vivendo no piloto automático emocional.
precisam de alguém, então saem à procura. Mesmo que essa pessoa não seja a certa para elas, mesmo que cause dor, mesmo que não seja amor, e quando termina elas se desesperam, se sentem fracassadas, quando na verdade nunca foi amor, foi carência, foi um reflexo, foi uma necessidade. Você realmente quer amor ou quer um remédio emocional? Porque o verdadeiro amor, aquele que te transforma, exige preparo. Requer integridade, exige presença, e ninguém está presente enquanto ainda depende da presença de outra pessoa para existir. Já percebeu que os relacionamentos mais autênticos surgem quando alguém está bem consigo mesmo? Não é mágica, é vibração. Quando você está inteiro, emite segurança, serenidade e completude, e isso atrai pessoas que também estão inteiras. Mas quando com seus olhos, seus gestos e seu medo, você se disfarça de afeto para implorar por amor, você revela sua necessidade, e a necessidade atrai o caos. Você já reparou nisso? Com que frequência você se apaixonou por alguém enquanto se sentia calmo, equilibrado e em paz? E quantas vezes você entrou em um relacionamento com alguém apenas porque não aguentava mais sua própria companhia? É aí que muitas pessoas erram. Elas acham que o amor vai salvá-las, quando na verdade é o amor próprio que abre o caminho para o outro. Não como um salvador, mas como um parceiro. Mas para isso, você precisa escolher a si mesmo, todos os dias. Mesmo quando está cansado. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando você gostaria de voltar para aquela zona de conforto emocional que sabe que te destrói. Escolher a si mesmo é um ato revolucionário. É dizer, eu mereço mais, não vou mais me deixar de lado para ser amado. Estou disposto a ser inteiro antes de ser dois. E quando você começa a irradiar esse tipo de força, algo muda. As pessoas que antes te atraíam perdem o sentido. As situações que te prendiam perdem o peso. A ausência se torna clareza, a pressa se transforma em presença, e o amor, o verdadeiro amor, começa. Mas isso assusta, porque viver sem necessidade é algo novo, é liberdade, é poderoso e às vezes amedronta. O medo de nunca mais encontrar alguém, o medo de se fechar demais, o medo de se acostumar com sua própria companhia. Mas eu te pergunto, qual é o sentido de encontrar alguém, se para isso você precisa se perder? Você não foi feito para viver implorando por migalhas de afeto. Você foi feito para amar de maneira ampla, consciente e abundante. Mas para isso, você precisa sair do estado de necessidade. Você precisa parar de buscar fora de si o que só pode ser construído dentro. Você está sozinho porque o universo te dá uma oportunidade, a chance de se reencontrar, de se reconstruir, de se lembrar de quem você é. E acredite, quando isso acontecer, o amor virá, não como salvação, mas como consequência. E talvez você já esteja pronto para isso. Agora quero que você reflita de forma honesta. Você está em busca do amor ou está fugindo de si mesmo? No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse espelho. Vamos falar sobre a ilusão da validação, sobre por que, mesmo quando estamos com alguém, ainda nos sentimos sozinhos. E sobre o que isso revela sobre o relacionamento mais importante que existe, aquele que temos conosco mesmos. Esta jornada está apenas começando. Você já teve um relacionamento em que, apesar de ser amado, sentia que algo estava faltando? Já deitou ao lado de alguém com seu corpo aquecido pelo toque dele ou dela, mas com o coração congelado pela ausência? Já ouviu um "eu te amo" e mesmo assim duvidou? Existe um tipo de solidão que ninguém vê.
Essa solidão não está na falta de companhia, mas no exílio emocional de quem depende constantemente da aprovação do outro para se sentir vivo. E essa solidão silenciosa é uma epidemia. Você talvez não saiba como chamá-la, mas já a sentiu. É aquela sensação opressiva no peito quando o outro não responde. É a sensação de invalidez quando o outro não percebe você. É a inquietação quando você sente que fez tudo, mas ainda assim não foi suficiente. Mas suficiente para quem? A verdade é que muitas vezes não buscamos apenas um relacionamento, buscamos alívio, uma pausa para aquele vazio interno que parece queimar, uma fuga elegante, acompanhada de cuidado e atenção. Mas fuga é a grande ilusão da validação. Nos ensinaram que o amor do outro nos salva, mas esqueceram de dizer que nenhuma validação externa tem poder para curar nossa autorrejeição interna. Quantas vezes você já se sentiu esquecido, mesmo estando casado? Quantas vezes fingiu que estava tudo bem só para não incomodar a pessoa ao seu lado? Quantas vezes você se adaptou para se encaixar? Quantas vezes você riu quando na verdade queria chorar? E por quê? Porque desde cedo você aprendeu que amar é merecer, que precisa se esforçar, que tem de se adaptar e mudar para ser amado, que o amor é uma recompensa pelo bom comportamento. Mas Jung já disse, o que você não traz à consciência se manifesta em sua vida como destino. E enquanto sua necessidade de aprovação permanecer inconsciente, você continuará atraindo relacionamentos nos quais deve provar seu valor constantemente e ainda assim se sentirá sozinho. Deixe-me contar uma história. Era uma vez um homem chamado Henrique, 57 anos, trabalhador, pai de 3 filhos, casado há 26 anos. Henrique era admirado no trabalho, respeitado na vizinhança e considerado um bom esposo, mas por dentro ele se sentia invisível. Não é que minha esposa não me ame, ele disse, é que não sei mais quem sou sem ela. Henrique se adaptou tanto à sua função de provedor, marido ideal e pai forte, que um dia olhou para o espelho e não se reconheceu mais. Ele não sabia mais do que gostava. Ele não se lembrava mais de seus sonhos. Ele era um corpo funcionando, mas uma alma perdida, o mais assustador. Essa história não é rara, é a história de milhares, talvez a sua. Pois a verdade é que muitos de nós não sabemos mais a diferença entre amor e dependência. Entre um relacionamento que te satisfaz e um relacionamento que te esvazia. Entre elogios e nutrição emocional. Você não quer alguém que te ame. Você quer alguém que te prove a cada dia que você é digno de amor. E essa exigência é um peso insuportável. As pessoas não são curativos, e o amor não é uma anestesia. Quando você se torna dependente da validação dos outros, cada silêncio se torna uma tortura, cada ausência se torna uma rejeição, cada crítica é um colapso. Você se torna refém do olhar do outro, refém de uma aprovação que nunca é suficiente. E o pior, você começa a se trair. Você aceita o que não quer, você tolera o que dói, você encolhe para não incomodar ninguém, você não vive, você sobrevive na esperança de ser escolhido. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você busca validação fora de si mesmo, mais distante fica de si. E quanto mais distante fica de si, mais vazio se sente, mesmo quando não está sozinho. A solução é ousada, simples na teoria, revolucionária na prática. É parar, parar de caçar, parar de esperar, parar de ignorar a si mesmo. É voltar, voltar ao silêncio interior, à clareza ao centro. É começar a ouvir a si mesmo, a se afirmar, a se reconhecer. Porque só quem se valoriza por dentro pode amar por escolha livremente e não por necessidade. Agora eu te pergunto,
Quanta da sua vida emocional é baseada nas expectativas dos outros? E mais quanta da sua dor vem do silêncio de alguém que você, sem perceber, colocou como juiz da sua autoestima? Você merece amor. Mas antes de tudo, precisa valorizar a sua própria companhia. Tem que aprender a olhar para si mesmo com os olhos que sempre desejou que os outros tivessem por você. Deve ouvir a si mesmo com a atenção que gostaria de receber do seu pai. Precisa se abraçar com o amor que sentiu falta da sua mãe. Você deve se amar com a mesma força que busca em cada parceiro. Porque a única pessoa que estará com você todos os dias da sua vida é você mesmo. E se esse relacionamento estiver fragilizado, todos os outros também estarão. A validação em si não é problema. O problema é depender dela. Receber amor, carinho e reconhecimento é maravilhoso. Mas quando isso vira o único combustível da sua autoconfiança, você começa a viver como um mendigo emocional. Pedindo, implorando, esperando migalhas quando deveria ter abundância. Isso você não quer mais. Você sabe disso. E se chegou até aqui, é porque está pronto para romper esse ciclo. Mas não precisa fazer isso sozinho. Existe uma forma, um método, algo que pode ajudar você a sair desse ciclo doloroso, dia após dia, com leveza e profundidade. O nome disso é o método Lud de Jung. 5 minutos por dia para paz interior e clareza mental. Este e-book não é só conteúdo, é um ritual, uma reconexão, uma maneira de reverter esse processo de autonegligência em poucos minutos por dia. É o primeiro passo para quem quer aprender a se amar sem depender de ninguém. Para ouvir a si mesmo antes de implorar, para se abraçar antes de se perder. Se sente que essa jornada faz sentido, encontrará o link fixado nos comentários abaixo deste vídeo. Ele está lá, se você estiver pronto para isso. E se chegou até aqui, pode ser que você já esteja. Agora, vamos seguir em frente. No próximo capítulo, romperemos de vez com uma das maiores mentiras emocionais. A ideia de que duas pessoas quase inteiras podem formar um relacionamento completo. Vamos entender por que relacionamentos entre pessoas incompletas sempre levam a um sentimento de insuficiência e como isso, silenciosamente, destruiu a vida amorosa de milhares de pessoas. Continuar é o único caminho e você já começou. Existe uma ideia que foi tão romantizada que se tornou perigosa, a de que precisamos encontrar a nossa metade. Desde pequenos ouvimos isso em músicas, novelas, filmes, contos de fadas. O amor da nossa vida seria aquele que nos completa, como se tivéssemos nascido quebrados e a outra pessoa fosse a peça que falta no nosso quebra-cabeça. Mas e se tudo isso for uma mentira poética que nos mantém emocionalmente dependentes? Pense bem. Se você precisa de alguém para se sentir completo, o que acontece quando essa pessoa se vai? Se você se sente valioso apenas quando está em um relacionamento, o que acontece com a sua identidade quando está sozinho? E mais, se você é apenas metade, o que realmente tem a oferecer em um relacionamento? É difícil ouvir isso, eu sei. Mas às vezes a dor da verdade liberta mais do que o conforto da ilusão. Você já teve um relacionamento em que deu demais de si mesmo? Em que sempre sentiu que algo estava faltando? Mesmo quando se esforçava ao máximo, parecia que vocês não se encaixavam emocionalmente. Isso acontece quando duas pessoas que são metades tentam se apoiar mutuamente. A conta nunca fecha. Uma espera que a outra complete o que falta e a outra espera exatamente o mesmo. E no final, ambas estão exaustas. E sabe o que é mais curioso? Elas se culpam uma à outra. Você começa a pensar: sou eu o problema?
E a outra pessoa pode pensar o mesmo. Por que não consigo fazê-lo, feliz? Mas a verdade é que nenhuma das duas estava pronta. Amar não é buscar no outro o que você mesmo não tem, é compartilhar com o outro o que você já construiu dentro de si. Entre em um relacionamento para compartilhar sua paz, não para encontrar a paz na confusão. Você já conheceu alguém que só se sentia vivo quando estava apaixonado? Que não conseguia passar um mês solteiro sem procurar um novo relacionamento? Que se chamava carente, como se fosse uma característica fixa? Essas pessoas não querem amar. Elas querem apenas anestesia. E enquanto isso, se envolvem com outras metades que também buscam alívio e não verdade. Pense um pouco sobre isso. Você está pronto para admitir que também fez isso caso alguma das frases tenha te tocado até agora? Então, responda aqui embaixo com: eu me reconheci nisso. Pode ser anônimo, mas também pode ter coragem e colocar seu nome. Não faça isso por mim, mas por você mesmo. Às vezes, nomear onde estamos é o primeiro passo para sairmos dali. Talvez você esteja passando por isso neste momento. Talvez esteja em um relacionamento onde sente que sempre falta algo. Talvez esteja solteiro e se sinta incompleto. Talvez tenha medo de olhar para dentro de si, porque não sabe o que vai encontrar. Mas a verdadeira mudança só acontece quando você para de fugir. Pare um momento e se pergunte: sou inteiro ou estou esperando que outra pessoa me complete? Essa pergunta pode ser dolorosa, mas também pode ser libertadora, porque a verdade é que amar sendo metade é como construir uma casa em um chão rachado. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. Relacionamentos entre pessoas incompletas são relações de escassez, onde um exige do outro o que não tem, onde as expectativas são grandes e a presença é pouca, onde o desejo de ser salvo é enorme, mas a responsabilidade pessoal está ausente. E o mais cruel nesses tipos de relacionamentos é que o jogo da culpa é o mais comum. Você não me dá atenção, você mudou. Você não faz mais o que fazia antes. Você me deixou de lado. Mas você não estaria procurando algo no outro que você mesmo se nega? O que falta não está no outro, mas em você. Vamos quebrar esse ciclo agora. Comece entendendo que não é sua responsabilidade completar outra pessoa e que ninguém tem a obrigação de te completar. Cada um tem a sagrada tarefa de se construir, se curar, se realizar. O verdadeiro amor surge quando duas pessoas completas se encontram. Não para mudar o outro, mas para seguir em frente juntas. Sabe qual é o maior problema quando você acredita que o outro é sua metade? Que você começa a aceitar tudo por medo de perder tudo. Você engole o que não deveria engolir. Você silencia quando deveria gritar. Você tolera o que te machuca. Você suporta pequenas dores diárias porque acredita que pelo menos é alguma coisa. Mas essa alguma coisa custa sua paz. E se você não se sente completo sozinho, cada pessoa ao seu redor se torna seu pilar emocional. E isso não é amor. Isso é sobrevivência. As pessoas não foram feitas para nos completar, elas foram feitas para florescer junto conosco. Você precisa parar de se arrastar em nome de um amor que nunca foi amor. Pare de dizer que está tudo bem enquanto sua alma grita. Pare de se chamar de metade, como se isso fosse poético. Porque na verdade isso é automutilação emocional. Você já é inteiro. Talvez ferido, talvez confuso, talvez ainda em um processo, mas seu coração bate inteiro, sua história pulsa, sua essência ainda está lá, mesmo que esteja enterrada sob camadas de rejeição, abandono ou frustração.
Mas ela está lá e está esperando você parar de implorar e começar a se levantar. Você precisa entender isso de uma vez por todas. A metade mais. A metade não é um. A metade é dependência, exigências, ressentimento. O todo mais. O todo da liberdade, da parceria, da escolha e não necessidade. E agora você pode estar se perguntando, ok, mas como eu me torno inteiro? Essa pergunta prepara você para o próximo capítulo, porque ser inteiro não se trata de estar pronto, trata-se de consciência, trata-se de escolher a si mesmo todos os dias. Trata-se de parar de buscar fora e começar a construir dentro. Mas primeiro, deixe nos comentários o que ainda faz você se sentir que não é completo. Talvez esse seja o lugar mais poderoso para começar. Vamos ao ponto mais sensível dessa jornada: a família. Com coragem e compaixão, vamos desmontar a ideia de que nossos pais, filhos ou irmãos e irmãs nos devem amor. E vamos falar sobre o fardo invisível das expectativas irreais que temos sobre nossos laços mais próximos. Pois às vezes a ferida que agora dói foi criada em casa e é hora de olharmos para ela. Ninguém nos prepara para essa conversa, nem na escola, nem em casa, nem nos filmes que assistimos quando éramos crianças. Pelo contrário, crescemos com a ideia de que família é tudo, que pai e mãe são sagrados, que o amor entre parentes é incondicional. Mas e se não for assim? O que acontece quando a pessoa que deveria cuidar de você mais do que tudo é quem mais te machuca? E se sua casa, em vez de ser um refúgio, for um campo de batalha? E se o que deveria ser seu porto seguro se transforma na fonte de todos os seus abismos? Silêncio. É exatamente isso que acontece. Um silêncio profundo e envergonhado. Porque você não se sente digno de sentir dor. Afinal, é só sua família. Parece que há uma culpa escondida em cada problema familiar. Como se a tristeza por um pai ausente, o ressentimento contra uma mãe crítica ou a raiva de um irmão violento fossem sinais de ingratidão. E por isso você silencia, finge que não dói, finge que superou. Finge que entende, mas por dentro, o que deveria ser amor se transformou em um nó, e esse nó se espalha. Você começa a amar com medo. Você se envolve em relacionamentos com cautela. Espera que todo amor venha junto com rejeição, crítica ou ausência, porque foi isso que você aprendeu primeiro. Onde tudo começou. Talvez seja por isso que você, mesmo tentando fazer tudo certo, ainda se sinta tão errado. Você não está sozinho. Estudos como o ACE, Experiências Adversas na Infância, realizados pelo CDC nos Estados Unidos, mostram que pessoas que sofreram traumas na infância têm um risco muito maior de depressão, transtornos de ansiedade, doenças autoimunes e problemas cardíacos na vida adulta. Não estamos falando só de memórias dolorosas, estamos falando de marcas biológicas, traumas que se instalam silenciosamente no corpo e moldam todo o nosso desenvolvimento emocional. Mas ninguém vê isso, porque a sociedade romantiza a família, prefere o mito à verdade. E quem tenta quebrar esse mito é visto como ingrato, mas a realidade é que nem toda família ama como deveria. E às vezes nem sabe como amar. E isso não diminui seu valor, não reduz seu valor. Só mostra que você nasceu em um laboratório, não em um conto de fadas. Você conhece essa sensação de não ser o filho favorito, de tentar se destacar para ser notado, de ouvir palavras que te destroem, de ser menosprezado, comparado. Talvez você tenha passado por isso por anos. Talvez você ainda esteja passando por isso.
E o pior é, mesmo ferido, você continua buscando o amor deles. Você ainda quer que eles te vejam. Você ainda espera que um dia eles te abracem e digam que sentem muito. Mas talvez isso nunca aconteça. Essa é uma das coisas mais difíceis de aceitar. Porque está ligado à criança dentro de você, que ainda está sentada à porta, esperando por um amor que nunca chega. E o que fazer com essa espera? Você precisa quebrar o ciclo. Não é fácil, não é rápido, mas é necessário. Começa com uma frase simples, mas libertadora. Eles não sabiam como amar. Isso dói, mas também cura. A mãe que era tão fria talvez nunca tenha recebido um abraço. O pai que nunca fala talvez tenha crescido em silêncio. O irmão que te menospreza pode estar lutando com suas próprias inseguranças. Nada disso justifica o que você passou, mas explica. E às vezes entender é o primeiro passo para parar de sangrar. Você precisa começar a ver sua família não como uma idealização, mas como pessoas reais, cheias de falhas, limitações e histórias que você desconhece. E mais uma coisa, você precisa parar de esperar que eles mudem para poder se curar. Porque talvez eles nunca mudem, e tudo bem. Sua cura não pode depender de desculpas que nunca vieram, de um abraço que nunca foi dado, de um reconhecimento que ainda não chegou. Você merece estar inteiro, mesmo sem a confirmação deles. Você tem o direito de se afastar se for preciso, de estabelecer limites, de dizer não, de escolher seu bem-estar emocional, mesmo que isso contradiga tudo o que lhe ensinaram sobre respeito familiar. Respeito que te destrói não é respeito, é submissão disfarçada. Você já percebeu como algumas famílias se organizam em torno do medo? Medo de contrariar sua mãe, medo de falar com seu pai, medo de expor abusos, medo de quebrar um ciclo, medo de ser você mesmo. E enquanto isso, as gerações se repetem. O neto vira o avô, a filha vive a mesma dor da mãe. E o ciclo da dor continua girando sem que alguém diga, basta, mas talvez você seja essa pessoa. Talvez você tenha chegado aqui exatamente para quebrar o ciclo, para parar de repetir, para curar aquilo que ninguém teve coragem de encarar. E sim, isso pode afastar você de algumas pessoas. Pode fazer com que você pareça estranho dentro da sua própria casa. Pode fazê-lo ser visto como o rebelde, o complicado, o sensível demais. Mas um dia, alguém da sua família vai olhar para trás e se sentir grato. Ele foi o responsável. Ela foi a responsável. Foi por causa dele que tudo mudou, e isso não tem preço. A espiritualidade fala sobre ciclos kármicos familiares como obrigações da alma. Sua mãe nem sempre foi sua mãe. Talvez um dia ela tenha sido sua irmã. Seu pai, em algum momento, foi seu filho. Seu avô, seu rival. Tudo é cíclico. Vocês não estão juntos porque são perfeitos, mas porque têm algo a ensinar um ao outro. Mesmo que seja apenas aceitação, perdão ou libertação. Você já percebeu que as feridas mais antigas quase sempre vêm da sua família? E que é lá que também estão as lições mais profundas? Através do que você sente falta, você aprende a se nutrir. Pela rejeição, aprende a se escolher. Pelo abandono, aprende a se encontrar. Se algo tocou você até aqui, escreva nos comentários, mesmo que seja em poucas palavras. Minha história começa a mudar através de mim. Não é para desabafar, mas para declarar, para reconhecer, para afirmar que você está quebrando um padrão silencioso. E para quem se pergunta, mas eu ainda amo minha família, isso me torna fraco? A resposta é não. Isso te torna humano. Amar não significa se machucar. Amar não é tolerar.
Amar é ver o outro com clareza, com limites, com verdade, e às vezes amar também significa se afastar para não chegar ao ponto de odiar. Você pode perdoar sem precisar viver junto, pode respeitar sem permitir abusos, pode amar e ao mesmo tempo se proteger. E o mais importante, você pode começar agora. A próxima parte do vídeo fala sobre transformação. Como mudar sua perspectiva, como transformar a dor em sabedoria e como usar tudo o que aconteceu com você para construir algo novo, dentro e fora de si mesmo. Vamos falar sobre o instrumento mais poderoso que existe, os óculos espirituais, uma nova forma de enxergar tudo, porque às vezes a vida não precisa mudar, você só precisa aprender a olhar com outros olhos, e isso muda tudo. Até agora falamos sobre feridas, que muitas vezes ninguém vê, sobre a dor de estar sozinho, mesmo rodeado de pessoas, sobre a dependência da aprovação, sobre o vazio das relações entre duas metades e sobre a dor crua e silenciosa que surge dentro da família. Tudo isso molda o que você acredita que merece. Agora é hora de agir com todas essas informações, porque entender não basta, nomear não basta, dizer, fui criado assim, ou por isso sou assim, não basta. Isso traz alívio, mas não transforma nada. O que transforma é quando você troca a lente, a forma como interpreta tudo o que aconteceu, a maneira como você vê o mundo e a si mesmo. E aqui surge o conceito de lentes espirituais. Ver espiritualmente não tem a ver com religião. É uma questão de nível de consciência. Trata-se de enxergar o invisível por trás do visível. É ir além da superfície dos fatos e mergulhar na essência dos significados. É quando você, por exemplo, compreende que aquela pessoa que te traiu não veio para te destruir, mas para te mostrar onde você mesmo se abandonou. Que aquele pai ausente pode ter sido o impulso que te levou a buscar dentro de si o que ninguém fora de você te ensinou. Que o amor que se foi abriu espaço para que você se descobrisse. Não é romantizar a dor. É reposicionar o seu olhar. Quando você coloca essas lentes, tudo muda. Você para de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a se perguntar, por que isso me foi revelado? Isso muda tudo. A dor não é mais uma punição, torna-se um aprendizado. A ausência não é mais uma punição, torna-se um convite para o reencontro. A solidão não é mais uma fraqueza, torna-se uma força. Mas atenção, essa mudança não é mágica. Ela exige presença, coragem, perseverança. Porque sua mente vai querer puxá-lo de volta ao modo de sobrevivência. Ela vai dizer que é mais fácil culpar o outro. Vai querer justiça, vingança e controle. Mas quando você coloca os óculos espirituais, você abandona a necessidade de controle e abraça a oportunidade de crescer. Você já parou para pensar em quantas vezes se sentiu vítima da vida? Quantas vezes culpou sua infância, seu ex, sua mãe, seu pai, seu trabalho, o mundo? Talvez você tenha razão. Talvez você realmente tenha sido tratado injustamente, ignorado, negligenciado. Mas mesmo assim, o poder de mudar isso está em suas mãos. E sempre foi assim. A vida não acontece com você. Ela acontece para você. Tudo. Cada encontro, cada dor, cada perda, cada silêncio. Você não precisa acreditar nisso agora, mas repare, quando troca o olhar de reclamação por um olhar curioso, a dor começa a se reorganizar dentro de você. O que era rebeldia se torna compreensão. O que era apego se transforma em libertação. O que era medo se torna presença. É como se a vida dissesse, olhe novamente, veja de outro ângulo. O que parece ser o fim pode ser um novo começo. Lembro de uma mulher que me escreveu,
Minha mãe me fez sentir indesejada desde a infância. Mas quando parei de esperar que ela me desse o amor que ela não tinha, comecei a me amar. E pela primeira vez, senti paz. Isso é usar óculos espirituais. Não é negar a dor, é dar a ela um novo propósito. Quantas histórias assim você já viu? Pessoas que perderam tudo e renasceram. Aqueles que foram traídos e floresceram. Aqueles que foram rejeitados e construíram um lar dentro de si. Essas pessoas não foram escolhidas por Deus para vivenciar milagres. Elas escolheram olhar de uma forma diferente. Você pode fazer o mesmo, mas agora precisa decidir. Quer continuar vivendo sob o olhar da falta, da tristeza e da espera? Ou deseja começar a ver com consciência, com presença? Com sabedoria. Essa escolha é só sua. Os velhos óculos dizem: isso é injusto, isso é cruel, isso está errado. Os novos óculos dizem: isso me revela, isso me transforma, isso me liberta. Se você está passando por uma separação, uma rejeição ou uma crise interna silenciosa, pare agora e pergunte a si mesmo: o que a vida está tentando me mostrar com isso? O que preciso ver que estou resistindo? O que em mim ainda precisa ser aceito e não punido? Talvez você ainda não tenha respostas agora, mas só por fazer essa pergunta de forma sincera, algo começa a mudar. É assim que começa o despertar. Quando você parte do pressuposto de que existe uma outra forma de enxergar tudo e decide buscá-la. E quando essa nova perspectiva se estabelece, a cura deixa de ser um esforço e se torna um movimento natural. Você começa a atrair outras pessoas. Suas decisões ficam mais alinhadas. Você assume uma postura mais firme. Você se perdoa com mais gentileza. Você começa a encontrar sentido onde antes só via dor. E de repente, sem perceber, aquilo que te machucava te fortalece. O que te feriu te revela. O que te segurou te impulsiona para frente. Essa é a revolução silenciosa. Você não precisa de alarde. Você só precisa da verdade. E talvez você tenha chegado até aqui porque está pronto para deixar para trás os antigos óculos de vítima, pronto para abandonar o papel de quem está sempre esperando, pronto para olhar com sua alma e finalmente ver o que sempre esteve diante de você. Que você pode escolher o que fazer com tudo o que passou, não para fingir que não doeu, mas para transformar. Você está pronto para isso? Então agora é hora do próximo passo. Na última parte desta jornada, vou te guiar por um plano estratégico, prático, emocional e espiritual, para que tudo que você sentiu, considerou e entendeu até agora se transforme em ação diária. É hora de internalizar, de colocar em prática. Passo a passo, mas de forma determinada, consciente e plena. Você chegou até aqui e isso já diz muito sobre você. Nem todos chegam até aqui. Nem todos conseguem suportar o peso de olhar para dentro sem desviar o olhar. Nem todos têm a coragem de atravessar feridas abertas e permanecer. Você permaneceu e agora, depois de tantas verdades reveladas, tantas dores tocadas, tantas lembranças resgatadas, chega a parte mais silenciosa e poderosa desta jornada, a ação. Porque reflexão sem prática vira um acúmulo sem sentido. Compreensão sem movimento vira estagnação. Você entendeu? Você sentiu. Agora é hora de se levantar. Mas antes de dar qualquer passo, ouça isso com o coração aberto. Você não precisa ser perfeito para começar. Você só precisa ser sincero. A jornada da cura não exige que você esteja pronto. Exige apenas que você esteja disposto. E o plano que vou te apresentar agora não é sobre se tornar outra pessoa da noite para o dia. Trata-se de começar a lembrar quem você sempre foi.
Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Sinta seu corpo e acolha. Este é o seu plano de transformação estratégica, pessoal, espiritual, emocional, verdadeiro. Pratique o silêncio radical. 5 minutos por dia. Uma mente agitada não deixa a alma se expressar. Reserve 5 minutos todos os dias apenas para ficar em silêncio. Sem música, sem celular, sem distrações, apenas você com você mesmo. Sente-se, respire e observe. Nesse breve silêncio, você começa a ouvir as partes de si que foram silenciadas por anos. O silêncio é o berço do renascimento. Aqui, você realmente começará a se ouvir e, com o tempo, restaurar a confiança em si mesmo. Escreva o que nunca disse. Cartas que não precisam ser enviadas. Pegue um caderno e comece a escrever para quem te machucou, que te abandonou, de quem você ainda espera um pedido de desculpas. Não se preocupe com ortografia, coesão ou beleza. Apenas escreva. Você não precisa enviar essas cartas. Elas não são para os outros, são para libertar a si mesmo. A carta pode começar com: hoje decidi não carregar mais o que você me fez. Ou: eu esperava algo de você, mas hoje escolho não esperar mais. Escrever é a dor transformada em palavras e palavras em cura. 3. Reconstrua sua rotina como se estivesse cuidando de alguém que você ama muito. Pare de tratar sua vida como uma lista de tarefas. Acordar, comer, trabalhar, dormir, isso te desconecta da sua essência. Comece a ver sua rotina diária como um ritual. Pergunte a si mesmo ao acordar: o que posso fazer por mim hoje? Coma como se merecesse a nutrição. Durma como quem se abraça, e não como quem se pune pelo que não fez. Você ignorou suas necessidades por tempo demais. Agora é hora de cuidar de si mesmo. 4. Substitua a pergunta: por que isso me aconteceu? Por: o que isso está tentando me ensinar? Sempre que algo difícil acontecer, uma briga, uma rejeição, uma ausência, pare e respire fundo. Troque o drama pelo aprendizado. Pergunte a si mesmo: o que essa situação quer me mostrar que eu ainda não vejo? Esse simples exercício de ressignificação muda a vibração emocional. Você sai do papel de vítima e assume o papel de observador consciente. Isso é colocar um óculos espiritual. 6. Construa um altar simbólico para sua reconexão. Reserve um cantinho da sua casa. Pode ser uma mesa, uma caixa, um espaço reservado. Coloque ali um objeto que represente tudo o que você está reconstruindo. Uma pedra como símbolo da sua força. Uma flor seca como símbolo da dor transformada. Uma foto antiga sua como símbolo da criança interior que está sendo acolhida. Um pequeno espelho para se lembrar de olhar para si mesmo com compaixão. Este altar não é místico, é emocional. É uma lembrança física de que você está voltando para si mesmo, com presença e determinação. Crie seu mantra pessoal para repetir diariamente. Escreva uma frase curta que seja verdadeira e poderosa, algo que simbolize o que você está reconstruindo. Pode ser: hoje eu escolho a mim mesmo. Estou completo, mesmo que algumas partes ainda estejam em desenvolvimento. Meu valor não depende do amor de outra pessoa. Escreva em um papel. Cole no espelho. Coloque como lembrete no seu celular. Deixe essa frase te guiar como uma semente, porque as palavras têm uma frequência e, quando repetidas com fé, elas mudam tudo. Esses 6 passos não são uma fórmula mágica, são um verdadeiro começo. E você pode começar hoje do seu jeito, no seu ritmo. Mas comece, porque a vida não espera, e sua alma já está pedindo isso há muito tempo.
E se ao ouvir você pensou, eu preciso de um guia para manter esse processo vivo todos os dias, então há algo que pode te ajudar. Com muito amor foi criado o e-book, o método LUD de Jung, 5 minutos por dia, para paz interior e clareza mental. É mais do que apenas conteúdo, é um caminho, um exercício diário de presença, reconexão, um mergulho profundo no autoconhecimento. É baseado nos ensinamentos de Jung, mas adaptado à sua vida real. Se você quer praticar viver e consolidar tudo o que sentiu neste vídeo, então este material é para você. O link está na descrição fixa abaixo deste vídeo. Está te esperando, no seu tempo, do seu jeito. Comece por lá. Agora, antes de encerrar, quero te pedir algo sinceramente. Se este vídeo te tocou, se alguma parte fez você pensar, sentiu algo que não sentia há muito tempo, não saia em silêncio. Inscreva-se no canal Plenitude Reflection, curta o vídeo, ative o sininho. E se sentir no coração, deixe um comentário, mesmo que anônimo, sobre o que mais te tocou, sua dor, sua dúvida, seu novo começo. Aqui, cada palavra é respeitada. Aqui você não é um número, você é uma alma. Obrigado por estar aqui agora. Vá e cuide bem de si mesmo. Você está pronto. Até o próximo vídeo com fé, alma e verdade.